TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson, mais uma vez aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Você já ouviu uma frase que diz que nada está ruim que não possa piorar? Quero hoje compartilhar a história de uma mulher que ela perde o seu marido, ela perde suas finanças e ela fica endividada ao ponto de perder sua família e até mesmo seus filhos. Talvez você se identifique com uma história parecida como essa. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida, você está passando por um momento de luta, de adversidade e você não consegue ver saída. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus sempre nos traz uma direção. E eu quero te dar uma direção para você no dia de hoje, utilizando, claro, a palavra de Deus, que ela é o nosso orientador, ela é a nossa bússola que vai nos fazer, claro, viver dias melhores e superar principalmente os dias maus. Eu creio que você já pegou aí a sua Bíblia, o seu marca-texto, o seu caderno de anotação, e eu creio que Deus ele vai falar grandemente ao seu coração no dia de hoje. Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, no verso 1. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. Peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: trago-me mais uma. Mas eles responderam: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Interessante que aqui conta a história de uma mulher que ela perde o seu marido e agora ela vai buscar ajuda a um profeta. Queridos, essa história ela nos traz grandes lições. E eu creio que essa história, ela pode ser a chave para virar a história da sua vida. Para que você possa superar o momento a qual você está passando. Porque talvez você está se identificando com essa mulher. Talvez você está vivendo um momento de luto, ou talvez você perdeu tudo ao ponto de se endividar e até mesmo perder a família. Eu quero dizer para você no dia de hoje a solução. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos em Deus a direção, queridos, Deus ele muda a nossa história. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele quer e vai mudar a sua história no dia de hoje. E eu aprendo grandes lições através da vida dessa mulher. E a primeira lição que eu aprendo, queridos, que a fatalidade ela pode vir na vida de cada um de nós. Talvez você já passou por momentos difíceis,
Talvez você está vivendo momentos difíceis ou você futuramente pode viver momentos difíceis. Então nós precisamos hoje compreender a palavra. E se você já passou, você vai falar glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Mas se você está passando, você tem a oportunidade no dia de hoje de falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha história da mesma forma que o Senhor mudou dessa mulher. E se você não está passando, eu creio que você pode guardar essa palavra no seu coração, para que, se vier os dias maus, ou se você sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade, você pode levar essa palavra para que possa edificar a vida dessa pessoa e essa pessoa conseguir superar esse momento de dificuldade. Então a palavra de Deus aqui, ela nos mostra, queridos, que dias maus virão. Efésios, na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele orienta para que nós, como cristãos, o povo de Éfeso, eles pudessem viver com a armadura. Interessante que nós precisamos viver constantemente preparados. Quantas vezes, até mesmo em sonho, nós temos batalhas espirituais, nós temos guerras espirituais. Então nós precisamos a todo tempo estarmos vestidos dessa armadura de Deus, a todo tempo. E a armadura, ela precisa cobrir todo o corpo, porque cada parte do nosso corpo ele pode ser atingido por uma seta, ele pode de alguma forma ser atingido por algo mal e isso fazer com que venha nos paralisar. Então, a palavra de Deus, ela nos motiva, nos incentiva a estarmos preparados. Por quê? Porque o dia mau, como veio na família dessa mulher. Queridos, quantas pessoas nesse momento estão vivendo um dia mau, sem saída, sem direção, triste, e fala: pastor, eu não tenho direção, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer mais, eu já fiz de tudo. Queridos, talvez você já fez de tudo como homem, como ser humano, mas nós vamos buscar aqui experiências através da vida dessa mulher, a história dessa família, e saber como ela conseguiu superar o dia mau. Porque o que nós podemos fazer no dia mau, queridos? A primeira coisa que aquela mulher fez, ela foi buscar ajuda no lugar certo. Quantas vezes nós ficamos contando a nossa vida para todas as pessoas e isso só vai virar fofoca? Quantas vezes nós gastamos tempo falando, comentando, gritando, esperneando, chorando? Mas aquela mulher, queridos, ela foi buscar a orientação na pessoa certa, ela foi no profeta. Nós precisamos entender que há momentos da nossa vida que nós precisamos buscar orientação em Deus, ou numa pessoa de Deus, ou num pastor, ou num sacerdote. Mas você precisa buscar uma orientação realmente naquela pessoa, aquela pessoa que tem algo para entregar para você. Não somente você chegar ali e fazer um comentário. Não é somente você chegar ali e chorar e gritar. Não, você precisa buscar uma direção de Deus para a sua vida. E a primeira atitude daquela mulher foi essa. Buscar uma direção, mas ela foi no lugar certo. Aquela mulher, ela poderia ter ido a um empresário, porque a questão dela era financeiro. A situação dela é porque ela não tinha dinheiro para pagar as suas dívidas. E ela estava colocando em risco toda a sua família. E talvez você está vivendo isso no dia de hoje. E muitas vezes a pessoa fala: não, eu vou no banco. Ah, não, eu vou no agiota. Ah, não, eu vou naquela pessoa que pode me emprestar um dinheiro. Queridos, primeiramente nós precisamos aprender com essa mulher. Ela foi buscar orientação em Deus. É Cristo. É em Deus, sabe por quê? Porque Ele sabe do seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele sabe do futuro que Ele tem para você. Então, somente em Deus que nós podemos buscar orientação, somente em Deus nós podemos buscar direção. Então, eu quero no dia de hoje motivar a você buscar em Deus ou a um homem de Deus. Busca num pastor,
Vá até uma pessoa que pode te dar uma boa orientação. Entenda bem, a pessoa que está de fora, a pessoa que não está vivendo aquela situação que você está vivendo no dia de hoje, ele tem uma percepção diferente. E talvez, né, aquilo que para você é uma situação que não tem mais jeito, a pessoa que está, né, te observando, a pessoa que está te olhando de uma forma externa, ela pode olhar e ver solução, ela pode olhar e ver um caminho para a sua vida no dia de hoje. Então a primeira lição, queridos, que eu aprendo é: o infortúnio vem, mas há solução. Quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos a direção do Senhor, entenda bem, há situações na nossa vida, queridos, que nós temos duas respostas para ela. Ou você vai viver aquela situação e aquela situação ela vai crescer. Você vai alimentar aquela situação. Aquela situação ela só vai se tornar um peso na sua vida, vai te levar à morte, talvez espiritual, morte física. Quantas pessoas ficam se alimentando de uma situação que para ela é impossível resolver? Entenda, tem situações, queridos, que não vai resolver porque você quer que resolva. Não vai mudar porque você quer que mude. O único que pode entrar no coração do homem, o único que pode mudar a nossa história é Cristo Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, foi Ele que te trouxe ao mundo. Mas você fala: pastor, mas eu nasci dentro de uma condição muito errada, eu nasci no meio de uma família destruída, queridos, mas Deus, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua família. Então nós precisamos buscar a orientação na pessoa certa. Se você pode ir ao presidente, por que você ir, né, naquela pessoa, né, naquela pessoa que está trabalhando ali dentro daquele setor? Se você pode chegar a Deus, queridos, hoje o véu foi rasgado, você tem a oportunidade de chegar ao Senhor dos Senhores. E talvez você está buscando ajuda, você está buscando orientação na pessoa errada. Você está abrindo o seu coração com a pessoa errada, com aquela pessoa que não pode fazer nada por você. Nada por você. Então a primeira coisa é você buscar a Deus. Aquela mulher, ela foi buscar um homem de Deus, aquele que tinha um contato com Deus, aquele que tinha um relacionamento com Deus, aquele que tinha uma palavra de Deus para a vida dela. Então essa é a primeira lição. Hoje eu quero te motivar. Busca o Senhor. Busque um homem de Deus, busque um pastor que possa te orientar, que possa dar uma direção para você. Aquela mulher, ela foi ao profeta, ela pediu uma orientação, ela foi colocar diante daquele homem, né, o que ela estava passando, queridos. Então essa é a primeira atitude que nós precisamos ter. Buscar ajuda na pessoa certa. Dias maus virão, mas busque ajuda na pessoa certa. Busque naquele que pode resolver a situação a qual você está passando. A segunda atitude que eu vejo dessa mulher, queridos, que ela foi falar e ela foi apresentar realmente o que ela estava precisando. Interessante que eu vejo que muitas pessoas, elas pedem mal. A própria palavra de Deus, ela fala lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Queridos, quantas vezes nós estamos orando da forma errada? Nós estamos orando, querido, pedindo algo que antes precisaria nós termos um outro posicionamento. Queridos, a nossa vida, ela é de degrau em degrau e às vezes nós queremos pular degraus em nossa vida, nós queremos, né, alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos, mas talvez de uma forma ilícita. Aquela mulher, queridos, ela poderia ter buscado, né, de toda forma, né, outras formas, outros meios. Não, ela foi buscar um profeta e ela apresenta o profeta realmente o que ela estava precisando. E você precisa no dia de hoje, queridos, apresentar a Deus o que realmente você precisa. A mudança que você precisa na sua vida. Quantas pessoas, queridos, querem um carro, mas não têm condições de pagar o combustível, não têm condições de botar pneu, não têm condições de pagar o IPVA. Aí eu quero um carro, queridos, eu também quero muita coisa na minha vida. Mas antes eu preciso construir outras coisas para eu alcançar os objetivos que eu quero.
Então não podemos na nossa vida queimar etapa. E muitas vezes eu vejo pessoas sofrendo porque queimam a etapa. Eu parei numa blitz e perdi minha moto. Mas por quê? Porque não tinha habilitação. Então, queridos, antes de ter a moto, você precisa ter habilitação. Eu sei que você quer o seu sonho, eu sei que você busca o teu sonho. E isso é uma realidade. Nós precisamos disso. Nós precisamos sermos motivados a buscar algo melhor na nossa vida a cada dia. E talvez o teu sonho seja uma moto, um carro, uma casa. Mas o que você precisa fazer para chegar, alcançar os seus objetivos? Há um tempo atrás eu ouvi um podcast onde um empresário conversava e ele falou com aquele entrevistador: quanto você merece ganhar? Coloque um valor. E aquela pessoa ficou um pouco encabulada, mas ela deu um valor: eu mereço ganhar 20 mil reais. E aquele empresário virou para ela e falou assim: eu quero te pagar 20 mil reais, mas o que você tem para me oferecer? Essa é a questão. O que ele teria para oferecer para ganhar 20 mil reais? Nós queremos muita coisa, mas o que nós temos para oferecer? Às vezes eu vejo pessoas que querem ganhar como um profissional, mas às vezes ainda é um servente. Ainda não é formado, ainda não é capacitado. Então, queridos, hoje nós vivemos num tempo de oportunidades, onde Deus tem aberto portas. Hoje, fazer uma faculdade, você faz uma faculdade dentro da sua casa, EAD, à distância. Então hoje não há desculpa de você falar: eu não consigo me formar, eu não consigo estudar. Hoje a oportunidade ela tem batido na porta de todos nós. Eu creio que ainda mais para nós que temos Cristo Jesus, que confiamos em Deus. Ele é o Deus que ele abre portas, queridos. Entenda isso. Ele quer o seu bem, ele quer a sua vitória. Mas antes dele querer o seu bem, a sua vitória, é você que tem que querer. É você que tem que fazer acontecer. É você que precisa ser um provocador de milagres. E eu quero incentivar a você provocar milagres na sua vida no dia de hoje. Talvez o que você precisa fazer é um curso técnico. Pastor, mas eu vou perder tempo, queridos. Não, você vai estar investindo na tua vida. Existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você plantar, o tempo de você regar, de afofar a terra, de tirar ali aqueles matos que crescem, que vão sufocar a semente. E aí sim, no tempo propício, aquilo que você plantou vai crescer, vai frutificar e automaticamente você vai ter o seu retorno. Então há um tempo para todas as coisas. E nós precisamos hoje estarmos dispostos a viver esse tempo. Então aquela mulher, ela foi pedir o que ela precisava e o que você precisa no dia de hoje. Coloque para o Senhor o que você precisa. Então você precisa entender que existe um processo. Existe, um caminho, uma trilha a ser seguida. Então não adianta falar: Deus, eu quero uma moto, se você não tem habilitação. Está errado. Pode ser que conquista? Sim, mas você também pode perder a qualquer momento. Isso, em vez de ser bênção na sua vida, acaba sendo o quê? Um transtorno. Quantas pessoas estão entristecidas, aborrecidas, chateadas, porque perderam a sua moto foi a leilão, aquilo que era um sonho, aquilo que era um projeto de vida, mas ela não entendeu que ela precisava passar por um caminho, ela precisava trilhar um processo natural, que é natural, queridos. O processo é natural, ele é legal. Porque tudo aquilo que nós fazemos de uma forma ilegal, nós somos motivados pelo mal. E aquela mulher, ela poderia ter escolhido fazer o errado. Não, mas aquela mulher, queridos, ela escolheu fazer o certo. E eu aprendo aqui, queridos, que a pergunta do homem de Deus, ele foi muito interessante. Olha o que diz no versículo 2. Ele fala assim: diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem além de uma vasilha de azeite. Realmente, aquela mulher, ela não tinha nada. Por quê? Porque o nada dela era relacionado ao valor que ela precisava para pagar a sua despesa. Mas a Bíblia fala aqui que aquela mulher tinha uma vasilha de azeite. Azeite significa unção, presença de Deus.
Queridos, aquela mulher, ela aprendeu com o seu marido, porque ele era um discípulo do profeta. Talvez aquela mulher não era um discípulo direto, mas ela era indireta, porque ela ouvia as mensagens, ela ouvia o que o profeta ensinava para o seu marido. E aquela mulher, ela aprendeu que ela precisaria buscar em primeiro lugar era Deus, e as demais coisas seriam acrescentadas em sua vida. E é o que Deus quer fazer com você no dia de hoje. Deus, ele quer acrescentar tudo aquilo que você precisa, mas você precisa entender que precisa buscar ele em primeiro lugar. E aquela mulher, queridos, ela falou que ela não tinha nada, mas ela tinha azeite, ela tinha unção, ela tinha a presença de Deus. E, queridos, quando nós temos a presença de Deus, não nos falta nada. Porque pode faltar tudo, materialmente, mas não pode faltar a fé. A fé em Cristo Jesus. Porque, queridos, no mundo que nós passamos, ele é um mundo que ele produz aflições. O próprio Cristo diz isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque se Cristo venceu, a fé que nós temos nele, nós também conseguiremos vencer. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Queridos, é a nossa fé, é a sua fé. Mas não é fé na fé. Não é fé em você mesmo. É a fé em Cristo Jesus. Naquele que reina para sempre. Naquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que pagou um preço pela sua vida. Aquele que quer te ver bem, aquele que quer te ver feliz. É essa fé que vai mudar o estado que você se encontra. Porque aquela mulher, ela não tinha dinheiro, mas ela tinha azeite, ela tinha fé, ela tinha algo que poderia crescer, algo que poderia ser abundante na sua vida ao ponto dela conseguir romper com aquele momento que ela estava passando. Então você precisa ter fé. Você precisa crer. Talvez, humanamente falando, olhando com seus olhos, você não vê saída. Mas quando nós cremos em Deus, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que é Ele que abre portas. É Ele, queridos. Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é fiel. Aquela mulher, queridos, ela poderia ter se justificado e feito algo mal, algo errado. Ela poderia. Quantas pessoas falam, pastor, não teve jeito. Eu tive que fazer o que é ruim, eu tive que fazer o que é mal, eu tive que trapacear, eu tive que... Queridos, não. Entenda bem, nós não precisamos criar recursos errados para alcançarmos a nossa vitória. Porque se é Ele, se é Deus que abre porta e fecha a porta, nós precisamos manter a nossa fé em Cristo Jesus. Aquela mulher poderia. Ela poderia. Ah, não. Eu pequei porque não tinha jeito. Eu fiz isso de errado porque não tinha mais jeito. Tem jeito sim, queridos. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós cremos. Quantas pessoas que eu conheço que venceram e têm vencido a cada dia. Pessoas que passaram por situações, queridos, que aos olhos humanos você fala, é impossível essa pessoa se levantar, é impossível essa pessoa superar esse momento, mas pela fé que ela teve em Cristo Jesus, porque ela acreditou no Deus da nossa salvação, queridos, ela conseguiu romper. E hoje vive uma vida abundante. Por quê? Porque ela acreditou em Cristo. Porque ela não deixou com que as circunstâncias o paralisassem. Ou as circunstâncias o levassem a pecar, a errar. Como muitas vezes eu vejo pessoas que se enredam por esse caminho do erro. Então, quero dizer para você, você não precisa fazer isso. Mas se mantém firme na tua fé. Mantém firme em Cristo Jesus. E talvez, se você está passando num momento que você acha que a sua fé está fraca, fala, Senhor, me dê mais fé. Me dê mais fé, Senhor. Trabalha no meu coração. Me faça superar esse momento, me dê uma saída, me dê uma direção. E o Senhor, Ele vai abrir uma porta para você no dia de hoje. A terceira lição que eu aprendo na vida dessa família, dessa mulher, queridos, é que essa mulher, ela aprendeu a obedecer. Queridos, obedecer é tudo.
Depois de Adão, depois de Eva, lá no Jardim do Paraíso, que eles tinham tudo, queridos, mas por desobediência, eles perderam tudo. Nós viemos de uma geração adâmica, que nós temos a tendência em desobedecer. Somos tendenciosos à desobediência. Temos dificuldade de obedecer os pais, obedecer os professores, os patrões. Temos dificuldade, não cumprimos o horário, não respeitamos o próximo. Isso está em nós. Mas aquela mulher, queridos, ela superou a sua natureza. Olha o que diz aqui no versículo 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Queridos, aquela mulher, ela poderia ter falado, ô profeta, você está louco. Eu estou precisando aqui de dinheiro, eu não estou precisando de vasilha vazia, eu não estou precisando de pedir ninguém vasilha emprestada, eu preciso de dinheiro para pagar a minha dívida. Aquela mulher poderia ter questionado, e eu vejo muitas pessoas questionando assim, Deus não vai mudar a minha vida, eu estou precisando de dinheiro agora, eu não preciso orar, eu não preciso buscar a Deus. Não, queridos, é o contrário, nós precisamos buscar a Deus. É no momento de dificuldade, nos dias maus, que a sua oração ela tem que se intensificar e buscar o Senhor. É nesses dias maus. E foi o que essa mulher fez. Ela buscou, ela ouviu, ela decidiu, obedecer. E aí, sabe o que aconteceu, queridos? O milagre aconteceu. Eu estou falando para você de milagre. Eu não estou falando naquilo que você pode fazer, não. Eu não estou falando naquilo que o teu dinheiro paga. Eu estou falando de algo sobrenatural. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo o extremo. Aquela pessoa que fala assim, pastor, não tem mais jeito. Eu já fiz de tudo. Eu estou falando para você. Eu estou falando para você de algo sobrenatural, que eu creio que Deus ele pode manifestar o poder na sua vida. Depende da tua atitude e da sua decisão. Aquela mulher aprendeu a obedecer e o milagre aconteceu. E eu creio, queridos, que no dia de hoje o milagre está acontecendo na sua vida. O milagre está sendo produzido na sua vida. Basta você acreditar, basta você crer. E eu tenho certeza que você vai me dar testemunhos do que Deus está fazendo na sua vida no dia de hoje. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, queridos, compartilha. Ela vai estar lá no YouTube. É só entrar lá, TV Correio da Manhã, procurar a mensagem, compartilhe com alguém que está sofrendo, alguém que está passando e se identifica com essa situação dessa família. E eu tenho certeza que da mesma forma que Deus fez na família dessa mulher, vai fazer na vida dessa pessoa. Eu quero orar por você no dia de hoje. Pai amado, querido Deus, eu te louvo e te agradeço por essa mensagem que nos edifica, que nos dá uma direção, que nos faz sair do estado que muitas pessoas estão se encontrando no dia de hoje. Talvez estão perdidas, sem direção, talvez estão sufocadas em dívidas, mas eu creio num Deus que restaura, num Deus que abençoa, num Deus que abre portas. E nesse momento, Senhor, aqueles que tomarem essa palavra com fé e praticar, eu creio que o Senhor, ó Deus, vai fazer coisas tremendas e maravilhosas em suas vidas, ó Pai. Visita, Deus, a cada pessoa que está nos assistindo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estaremos voltando na próxima semana. Um grande abraço, você que tem nos seguido, você que tem nos acompanhado aqui na TV Correio da Manhã, através das redes sociais, você que tem compartilhado essa mensagem, deixado o seu like, isso é muito importante, que faz com que nós venhamos a cada dia buscar do Senhor palavras poderosas para a sua vida. Um grande abraço a você, a dona Ângela, que mora lá no Carangola. Um grande abraço, dona Ângela, você que nos acompanha todos os dias. Que Deus abençoe e até a próxima semana com o programa Pão da Vida.
TVC, a TV do Correio da Manhã.